Olá pessoal, eu sou o Augusto, eu sou responsável pelo conteúdo deste módulo sobre gestão da clínica e nós vamos começar com uma breve aula expositiva, tratando sobre como a gestão da clínica é uma ferramenta à nossa disposição capaz de transformar o trabalho e melhorar a qualidade do cuidado oferecido. Para começar, temos que deixar claro que com a criação do SUS e a adoção da estratégia de saúde da família como eixo norteador do sistema, houve uma grande mudança na estruturação do sistema de saúde brasileiro. Nesse sentido, a frase "o sucesso do sistema depende tanto de financiamento adequado quanto de uma reformulação do modo como se atende às pessoas" mostra que é preciso reformular o processo de trabalho, isto é, como se atendem as pessoas. Essa reformulação é necessária porque a nova organização do sistema convive com um processo de trabalho, uma clínica, construída em outra realidade. Assim, resta a pergunta: como fazer uma clínica de maneira adequada ao SUS? Para realizar essa adequação, é necessário entender que a centralidade da atenção básica traz novos desafios. O sistema de saúde passa a se pautar em cuidado generalista, acessível, integrado e longitudinal, onde a noção de equipe é fundamental e há o grande desafio de coordenar os vários níveis de atenção. Além disso, é uma parte muito importante o cuidado voltado para a pessoa, e não simplesmente em tratar a doença. A atenção especializada está inserida nessa realidade, compartilhando de diversos desses desafios. Agora que falamos sobre os desafios, vamos ver por que a clínica tradicional, focada no modelo biomédico, não conseguiu suprir as novas demandas do nosso sistema. Primeiramente, esse modelo toma como elemento-chave na geração de cuidado os processos biológicos, sendo que o foco é em encontrar a doença e tratá-la. Até por isso, os pacientes que não se encaixam facilmente em um diagnóstico são vistos como poliqueixosos ou refratários. Além disso, sendo a doença e não o paciente o ente que recebe o tratamento, o paciente deixa de ter autonomia, tornando-se um autômato, um robozinho que deve cumprir as ordens proferidas pelo clínico que está numa situação de poder. Outra situação importante é o domínio dos filtros teóricos na relação clínica. Um filtro teórico é um instrumento, como um protocolo, um checklist, que busca encaixar ou filtrar uma determinada realidade a um parâmetro teórico já estabelecido. Esses filtros têm um imenso valor, e o objetivo aqui não é de maneira nenhuma contestar a sua validade como ferramentas de auxílio na conduta clínica, deixar isso bem claro. No entanto, existe a tendência no processo de trabalho da clínica biomédica de o profissional se esconder por trás desses filtros, gerando uma desresponsabilização. Isso é, o profissional se exime de usar seu senso crítico, pois o filtro resolve o problema por ele. Dessa maneira, feito o diagnóstico, a terapêutica seria simplesmente imposta, muitas vezes de maneira crítica, após o uso de um filtro teórico. Para mudar essa realidade, é necessário enfrentar as temáticas de mudanças no processo de trabalho e participação dos trabalhadores nas mudanças do setor. Com enfrentamento e participação, busca romper-se com essa tradição que tira a autonomia dos trabalhadores, transformando-os em recursos, robôs realizadores de procedimentos. A clínica ampliada, resultante dessa transformação, é a proposta de gestão de processo de trabalho que consua com os princípios do SUS. Assim, ampliar a clínica significa desviar o foco da intervenção da doença para recolocá-la no sujeito, portador da doença, mas também de outras demandas e necessidades. Para isso, é necessário transformar o objeto de trabalho. Isso envolve trabalhar com pessoas e coletivos, considerando sempre a sua singularidade, o objetivo do trabalho. Isso envolve ir além da cura, da reabilitação ou da prevenção para apoiar o desenvolvimento de autonomia nos sujeitos. É incentivá-los a pensar, a agir e criar novos modos de vida. E por último, é necessário transformar os meios de trabalho. É preciso diversificar o repertório de ações em saúde e construir relações baseadas no diálogo, na negociação e compartilhamento de saberes, sempre trabalhando em equipe e em rede. Essas novas propostas não significam apenas negar e abandonar um modelo, mas que haja autonomia para se escolher o que é mais adequado para cada serviço.
Parte importante dessas novas propostas de processo de trabalho está em perceber os sujeitos como um resultado singular de forças internas e externas, resultando em uma singularidade, que é a capacidade de tomar compromissos e contratualizar metas, específico para um determinado tempo. Isso é, o sujeito hoje é diferente daquele de amanhã, submetidos a diferentes forças e tensionamentos. Essas forças e tensões elas se dão em 3 planos, que são os seguintes. O plano particular, que é referente ao mundo interno, e aí estão os determinantes biológicos, os desejos e os interesses. O plano singular, que é o fruto da tensão entre o interno e o externo, e o plano universal, que são as circunstâncias em que o sujeito está inserido. Então, a gente vê que o plano singular ele é a capacidade de adotar um compromisso e de contratualizar uma meta. E é aí que a clínica ampliada vai atuar. Assim, a relação clínica ela é um encontro de 2 ou mais desses sujeitos coproduzidos pelo tensionamento dessas forças e eles se encontram em sua singularidade. Nesse diagrama, a gente pode ver uma representação de como seria essa relação entre os 2 sujeitos coproduzidos. Do lado esquerdo está o profissional da saúde, do lado direito o sujeito demandante de intervenção. Entre os 2 está o espaço para a coprodução de compromissos singulares, que é exatamente o que estávamos falando sobre a área de atuação da clínica ampliada. Esse é o terreno fértil para a produção de mudanças na vida do sujeito. Enfim, e como a gente muda a organização na saúde? Essas aqui são propostas mais práticas após toda a base teórica que a gente trabalhou e elas constituem nas equipes de referência, no acolhimento e na humanização e no projeto terapêutico singular. Quando a proposta de equipes de referência ela é aplicável a todos os níveis de atenção, para unidades básicas, secundárias ou terciárias. O seu foco está na criação de vínculo entre os trabalhadores da equipe e entre os usuários, a fim de criar um espaço onde seja possível a cogestão e o exercício da multidisciplinaridade. É fundamental a organização das equipes de referência, a organização através das unidades de produção de serviços, ao invés de especialidades ou outros tipos de organizações arbitrárias. A equipe de referência prevê um profissional responsável pela coordenação do cuidado, isso é, o fluxo do usuário dentro do sistema, os encaminhamentos, referências, etc., a coordenação do cuidado e esse coordenador deve conceder autonomia ao usuário quanto ao seu tratamento. O vínculo que se cria com essa tecnologia das equipes de referência permite que a gestão do cuidado seja feita visando aos fins, como saúde e bem-estar, e não aos meios, como uma gestão voltada simplesmente ao número de consultas. Essa lógica das equipes de referência pode ser transposta também para o espaço gerencial, equilibrando poderes e valorizando a equipe como espaço de tomada de decisão. Dessa maneira, busca-se uma subversão do organograma tradicional para um outro em que a hierarquia não seja tão importante. Esse é um organograma de um serviço de saúde que é composto por um corpo clínico formado por médicos, um departamento de enfermagem, um departamento de nutrição e um de administração. A proposta é que haja uma integração matricial, mas, no entanto, o organograma tradicional mostra que os médicos lidam com a sua própria liderança, a enfermagem também com a sua própria liderança e o departamento de nutrição e administração, eles estão todos ao lado. Transportando um pouco para a gente ilustrar a lógica da equipe de referência em comparação à lógica tradicional. Vamos imaginar que no serviço de pediatria houve um problema entre um enfermeiro e um médico. Nesse tipo de organograma, os problemas seriam levados às coordenações do corpo clínico e do departamento de enfermagem e o problema seria resolvido dessa maneira. Sendo que esse problema poderia ser resolvido por uma coordenação específica à pediatria, como nós vamos ver no organograma seguinte.
Nesse caso, a gente tem o organograma composto por unidades de produção. Podemos imaginar que aqui na unidade 1 seria a pediatria. Nesse caso, o trabalhador médico e o trabalhador da área de enfermagem estariam dentro do mesmo campo de gestão e resolveriam seu conflito de uma maneira unificada. E também o apoio matricial ele perpassa as unidades de uma maneira mais efetiva, devido à sua organização baseada em unidade de produção. O acolhimento e a humanização são temáticas importantes que serão trabalhadas de maneira mais aprofundada posteriormente nesse módulo. Nesse momento, cabe salientar que acolher é oferecer o ouvido, escutar qualificadamente as demandas do usuário, e não apenas fazer uma triagem glorificada. O objetivo do acolhimento é intervir na relação de acesso ao serviço, sendo que ele é uma peça-chave da Política Nacional de Humanização que nós vamos estudar a fundo posteriormente. Quanto ao projeto terapêutico singular, que é um foco bem importante do nosso módulo, ele é uma variação da tradicional discussão de caso clínico. Nascido e desenvolvido em espaços de saúde mental, seu nome inicialmente era de projeto terapêutico individual. No entanto, o nome de projeto terapêutico singular foi adotado por dois motivos. O método pode ser usado em coletivos, como famílias, e para ressaltar a singularidade como elemento-chave dessa metodologia. O PTS é baseado em uma abordagem conjunta em equipe, e ele deve compreender como se dá a relação única do paciente com sua doença, sendo que aí está a singularidade onde devemos atuar. Didaticamente, o PTS divide-se em diagnóstico, que deve contar com uma avaliação orgânica, psicológica e social. Deve captar como o sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, os desejos e os interesses, assim como o trabalho, a cultura, a família e etc. A definição de metas, que, feito o diagnóstico, devem ser elaboradas propostas de curto, médio e longo prazo, que serão negociadas com o sujeito pelo membro da equipe que tiver com ele o melhor vínculo. A divisão de responsabilidades, onde devem ser definidas com clareza as tarefas de cada membro da equipe e um coordenador deve ser escolhido para o projeto. A negociação, onde as propostas produzidas devem ser pactuadas levando em conta as singularidades do usuário para o qual está sendo desenvolvido o projeto. E, por fim, a reavaliação, onde deve-se discutir a evolução e propor eventuais correções de rumo para o decorrer do projeto. De um modo geral, o uso desta metodologia está aconselhado principalmente para lidar com pacientes em situação mais grave ou difícil, porque despende-se de bastante esforço para a criação de um projeto terapêutico singular de boa qualidade. Como conduzir as reuniões para a discussão do PTS? Elas devem ser conduzidas através do diálogo, com todos os membros da equipe sendo ouvidos de maneira igualitária. As propostas devem ser construções coletivas e profissionais mais fortemente vinculados devem ter suas observações valorizadas. Além disso, o coordenador deve ser definido nesse momento. A periodicidade das reuniões fica a critério da equipe, sendo que muitas vezes pode ser reservado um tempo de em torno de 15 minutos, esse tempo pode ser semanal ou quinzenal, para a discussão do andamento do projeto. E como se desenvolve o PTS ao longo do tempo? Ele é, por sua natureza, uma metodologia longitudinal, com seus resultados se desenvolvendo em um espaço de tempo mais dilatado. Deve-se dar tempo para a realização de transformações e estar preparado para renegociar metas e corrigir rumos. É importante salientar que não é possível realizar uma abordagem integral em uma consulta, sendo que novas informações surgem com o fortalecimento do vínculo entre o paciente e o profissional e o passar do tempo. Por fim, o ponto central do PTS é ter fé na capacidade da pessoa de mudar, de que é possível, com apoio, reverter quadros desfavoráveis. Assim, é muito importante investir nos pacientes considerados condenados,
sejam eles por si próprios ou pela equipe, assumindo-se assim a responsabilidade pelo bem-estar dessas pessoas. Esse é o final de nossa aula. Mais informações sobre o PTS aguardam no próximo segmento. Até mais, pessoal!